Gente, tudo bem? Meu nome é Larry, eu tomo conta aqui do canal do Quant e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma pesquisa no DataSUS. Eu gosto de começar essa aula sempre falando como é importante você já ter estabelecido uma pergunta previamente antes de partir para a busca e análise de dados. Aqui, por exemplo, minha pergunta, eu quero saber a prevalência de diarreia por origem infecciosa presumível em todo o Brasil, separado de 2015 a 2009 por região. Essa é a minha pergunta, isso é o que eu quero saber. É muito importante ter isso estabelecido antes, porque para você não fazer uma análise enviesada dos seus dados. É sempre bom você ter uma pergunta boa, uma pergunta bem estabelecida, que feita de maneira prévia ao seu estudo, à sua busca, para que seja uma pergunta factível, uma pergunta que seja interessante responder. Por quê? Se eu inverter a ordem, eu posso acabar prejudicando a análise de dados e muitas vezes eu vejo, por exemplo, alunos olhando para a plataforma do DataSUS como um meio de melhorar o currículo e fazer uma pesquisa assim, sem realmente querer contribuir para o ecossistema científico. Então, sempre muito importante antes você ter essa mentalidade de eu estou fazendo uma pesquisa porque eu quero contribuir, eu quero fazer uma pergunta factível, eu quero fazer uma pergunta importante para ser respondida. Eu quero que minha resposta seja viável. Trabalhos de DataSUS têm total potencial também para serem trabalhos premiados em congressos. Então, isso é uma fonte muito grande de dados e de informação e por causa disso, muitas vezes é banalizado. É uma plataforma que pode ser banalizada, o que não vai acontecer no caso de vocês, porque eu estou falando. Então, se você não fez, pausa o vídeo, faça sua pergunta bonitinho e depois volte aqui e veja como buscar os dados. Se você já tem uma pergunta bem estabelecida, um objetivo, vamos aqui comigo. Então, nossa pesquisa hoje eu quero saber sobre morbidade, né, de uma determinada doença. Eu quero saber a prevalência de uma doença de diarreia de origem infecciosa presumível. Então, eu venho aqui e essa é a página inicial do DataSUS. Eu venho aqui nessa coluna do lado e clico em epidemiologias e morbidade. Ele vai direcionar para essa aba. Aqui eu tenho um caso de muitas doenças específicas. Aqui, por exemplo, AIDS, hanseníase, tuberculose, doenças de agrave notificação. Mas no meu caso, como eu quero falar de diarreia de origem infecciosa, vamos nesse primeiro tópico aqui, morbidade hospitalar do SUS. Aqui temos também muitos outros tópicos de muitas outras doenças, muitos dados de muitas outras doenças, de cardio, neuro, onco, dentre muitas outras. Vamos clicar aqui. E ele vai direcionar para essa página. A primeira coisa que a pessoa se bate é aqui. Primeira pergunta, eu coloco geral ou coloco causas externas? No meu caso, como eu estou falando de diarreia, é uma doença que não é de causas externas. Não é uma doença de fatores externos, então, necessariamente, né? Então, eu vou colocar aqui geral. Geralmente, eu coloco geral mesmo, porque já engloba todas as causas. Eu vou colocar por local de internação ou por local de residência? Pense aqui comigo. Vamos dizer que você mora em Salvador e um belo dia você vai para Minas Gerais visitar sua família. E lá em Minas você tem um episódio de diarreia e você é internado no hospital por causa disso. Então, quando você for analisar seus dados, se você quiser saber onde seu dado, em que estatística você contribuiu, se você for colocar por local de internação, você vai aparecer como se fosse lá em Minas Gerais, porque você foi internado em Minas Gerais. Já se você quiser por local de residência, você vai aparecer os dados em Salvador. E epidemiologia é muito ligado aonde você vive.
Por isso é muito importante, eu costumo, né, colocar por local de residência e não por local de internação. O local de internação poderia direcionar e enviesar os dados para grandes centros urbanos, lugares mais populosos e tudo mais, ficarem com uma maior quantidade de dados, o que não é o ideal. Eu quero ter uma visão mais homogênea. Então, vou colocar local por residência e a partir de 2008. Cliquei aqui. Você pode selecionar por estado, mas aqui eu vou colocar no Brasil inteiro, porque a minha pergunta é o Brasil inteiro. E eu chego aqui nessa parte. Aqui temos a tabulação. Se você não entender alguma coisa que está escrita aqui, clique aqui em notas técnicas. Então, primeiro passo eu vou querer saber por região, já que minha pergunta é por região. Na minha coluna, como eu quero fazer uma série temporal, eu vou colocar por ano. Mas eu coloco o ano de processamento ou ano de atendimento. Às vezes os dados que são, eu fui atendida em, por exemplo, 2016, mas às vezes esse dado só é processado em 2017. Então, idealmente, você vai priorizar, dependendo da sua pergunta, claro, na minha aqui, faz mais sentido eu colocar ano de atendimento e eu colocar internações. Qual a diferença de internações e AIH aprovadas? Não sou a melhor pessoa para falar o que é AIH aprovadas, mas eu tenho uma certa noção que aqui já é algo relacionado mais a valor, pagamento de internamento hospitalar. Já internações é tudo, porque se eu não me engano, por favor, se eu estiver errada, me corrijam, nem todas as internações são necessariamente processadas e pagas. E aqui eu quero selecionar de 2019, de dezembro de 2019 até janeiro de 2015. Então eu vou colocar aqui, selecionar, desço aqui e clico em Shift. E depois eu clico no que eu quero. E vai selecionar todas as épocas. Então, depois de ter aqui colocado o que eu quero na linha, coluna, conteúdo e selecionado meus períodos, eu vou colocar a doença que eu quero, que no caso é diarreia. Escrever aqui diarreia. Selecionei. Se eu quisesse selecionar mais de uma, só clicar em Ctrl. E enquanto você aperta o Ctrl, segurar e clicar em outra doença. E vou colocar aqui em mostra. Aqui eu já deixei separado os dados para ficar mais fácil, porque ele demora para carregar um pouquinho. E aqui temos todos os nossos dados. Se a gente quiser analisar eles, vocês podem pedir para eles fazerem um gráfico diretamente aí, mas eu particularmente gosto de analisar no Excel. Então aqui no Excel a gente tem nossa primeira tabela. Pronto. Então, aqui a gente tem de 2006 até 2019. Vou dar uma organizadinha aqui. Eu gosto de deixar sempre a doença e o período. Pode ser que, dependendo do período que você selecione, poderia acontecer daqui na frente aparecer dados de 2014. Aqui, por exemplo, eu selecionei de 2015 até 2019 e só apareceu isso. Mas, às vezes, em algumas doenças pode dar um errinho e pode aparecer dados de 2014, mesmo você não tendo selecionado essa data. Isso acontece porque alguns dados só são de 2014, no final de 2014, só são processados em 2015 e aparecem. E você pode corrigir facilmente isso. Por exemplo, aqui eu pesquisei, mas vamos dizer que eu não queira mais saber desses de 2015. O que eu vou fazer? Vou copiar minha tabela
e colar aqui do lado, porque eu vou usar essa daqui. Só quero mostrar como é que vocês fazem a análise. Eu não quero mais saber de 2015. Não quero. Então, eu só quero saber de 2016, 2017, 2018, 2019. Só que aqui o meu total, ele tá comprometido, porque eu tirei 2015. Então, o que eu faço? Clico aqui, deleta. Eu posso clicar em igual e escrever soma. Dar 2 cliques e selecionar o que eu quero. Enter. E já aparece tudo somado. Ou eu posso clicar aqui em cima em autossoma, que ele já vai me dar autossoma. Para aplicar isso para as outras caselas, só nesse cantinho inferior direito aqui, puxar para baixo e ele repete nas outras colunas. Assim, bem fácil. Então, continuando na nossa plataforma do DataSUS, agora eu tenho os meus dados brutos, eu tenho os números absolutos de casos de diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível. Só que eu quero saber prevalência, e é sempre muito importante nos estudos ecológicos vocês darem preferência para a apresentação de dados em números relativos, em prevalência, em porcentagem, do que em números absolutos. Porque perceba, se a gente for olhar em números absolutos, geralmente, né, nesse caso aqui não, mas na maior parte dos casos sempre vai ser o Sudeste que vai ter mais casos, porque realmente é a região mais populosa do Brasil. Mas isso não significa que necessariamente pessoas do Sudeste têm uma predisposição a ter determinada doença. Não. A gente tem que fazer uma correlação sempre com o número de pessoas que vivem naquela região. Então, eu vou voltar aqui para minha página do Tabnet. E para eu saber, para eu calcular minha prevalência, eu vou pegar o número de casos e dividir pela minha população. E eu, como eu selecionei população residente, aqui no DataSUS ele também dá os dados da população residente do local. É só clicar aqui em demográficas e socioeconômicas. E aqui vem, logo no primeiro, população residente. Clicando aqui, ele vem os censos nos anos específicos. Como eu quero uns anos que não tiveram censo, eu coloco aqui as estimativas. Só que esse aqui vem sem sexo e faixa etária. Caso você queira fazer um perfil epidemiológico, é só clicar nesses outro aqui, que tem por sexo, projeção, e qualquer um desses dois aqui que tem sexo, idade e faixa etária. E aqui, mesma coisa, selecionando por unidade da federação. E abre outra página do mesmo esquema. E aqui eu vou colocar na minha região, população estimada, 2019 até 2015. Pronto. Que eu coloco o ano, e mostra. E ele vai me dar aqui a minha população. Cópia como CSV, que vai aparecer em Excel, arquivo. Selecionar aqui, copiar, colar. Agora eu tenho aqui minha população residente. E agora eu já estou pronta para fazer meu cálculo de prevalência. Vou pegar aqui, copiar, colar. E vou tirar os dados referentes às coisas. Então, para eu calcular minha prevalência, eu vou clicar aqui em igual. Vou colocar o número de casos dividido, barra, pela população residente e aqui a gente consegue um número, só que esse número tá com muito zero, geralmente ele multiplica por 100.000 habitantes.
10 mil, 100 mil habitantes. Aí que vai dar esse número aqui. Então, a cada 10 mil habitantes, na região norte, eu tenho 14 casos de diarreia infecciosa, de origem infecciosa presumível. E assim, você fez o cálculo da prevalência. Para aplicar para os demais caselas, é só você clicar e arrastar, e clicar e arrastar. Da mesma forma, e ele aplica para as demais caselas. Aqui eu não tenho. Então, perceba que em números absolutos, a região Nordeste é que tem mais casos de diarreia. Entretanto, quando a gente vai calcular a prevalência, percebemos que, na verdade, a região Norte é que temos a maior prevalência dessa doença. Apesar da região Nordeste ter o maior número de casos absolutos, na região Norte temos uma maior prevalência. E isso faz toda a diferença na nossa apresentação, na nossa análise de dados e na nossa percepção de qualidade da pesquisa que a gente está fazendo. É muito melhor demonstrar os dados por dados relativos do que por dados absolutos. Dados relativos são porcentagem, prevalência, incidência, sempre relacionado com a população residente naquela região. Tudo bem? Então, gente, essa foi uma introdução para vocês de como fazer uma pesquisa no DataSUS. Eu espero ter ajudado. Se gostou, se inscreve e curte o vídeo. Feedbacks e informações, opiniões, eu tô super aberta. Só comentar. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.